Nessa aula, iremos abordar sobre o desmame ventilatório e extubação traqueal em casos de suspeito ou confirmado de Covid-19. Meu nome é Maiara Simões, sou fisioterapeuta, técnica responsável da fisioterapia do setor de urgência e emergência do Hospital de Clínicas da UFTM. Além disso, atuo tanto no setor de pronto-socorro adulto quanto na unidade de terapia intensiva. Com esse módulo, temos os seguintes objetivos. Primeiramente, identificar os clientes aptos à interrupção da ventilação mecânica invasiva. Saberemos estabelecer um plano de desmame ventilatório seguro. Iremos definir a equipe interprofissional e as atribuições e responsabilidades de cada uma. Saberemos dar suporte teórico e operacional às capacitações em educação permanente e, além disso, ao final dessa aula, iremos disponibilizar um checklist de desmame ventilatório seguro. Bom, o desmame ventilatório ele é um processo de descontinuação da ventilação mecânica invasiva, que tem seu início com a redução dos parâmetros ventilatórios e se estende até 48 horas após a extubação traqueal. Quando o cliente permanece em respiração espontânea por até 48 horas, sem que haja o retorno à ventilação mecânica invasiva, declaramos que ele conseguiu ter sucesso no desmame ventilatório. O teste de respiração espontânea ele é indicado para clientes com parâmetros clínicos preditivos para o desmame ventilatório e tem o objetivo de avaliar se eles estão aptos à interrupção da ventilação mecânica invasiva, ou seja, se eles vão conseguir manter um padrão ventilatório adequado após a extubação traqueal. Lembrando que a avaliação clínica isolada, ela não prediz qualquer resultado no desmame ventilatório. Por quê? Deve-se incluir as análises da mecânica respiratória, da demanda ventilatória do cliente e da força muscular respiratória, que são avaliadas no teste de respiração espontânea. Como a população estudada é os pacientes com Covid-19, as medidas adicionais de segurança deverão ser adotadas para proteger os profissionais de saúde do contágio, devido à alta transmissibilidade do vírus e pela propagação de aerosóis para o ambiente no momento da extubação traqueal. Bom, então o protocolo realizado foi para clientes adultos com suspeita ou diagnóstico confirmado de Covid-19 que estão em ventilação mecânica invasiva internados no Hospital de Clínicas da UFTM. Sabemos que o reconhecimento precoce dos clientes que estão aptos para a interrupção da ventilação mecânica invasiva reduz o tempo de ventilação mecânica e, consequentemente, seus eventos adversos, como a reintubação, a traqueostomia, o prolongamento do tempo de permanência na UTI e o aumento dos índices de morbimortalidade. Bom, então quais são as etapas do desmame ventilatório? Inicialmente, iremos avaliar quem está apto ao desmame ventilatório, através dos critérios de inclusão. Logo após, iremos realizar o teste de respiração espontânea durante 30 a 60 minutos e caso o paciente obtenha sucesso no TRE, ele será realizado a extubação traqueal posteriormente. Bom, então quais são os critérios de inclusão? Os clientes eles deverão ter parâmetros clínicos preditivos para o desmame. E quais são eles? O evento agudo que motivou a ventilação mecânica ele deve estar revertido ou controlado. O cliente deve ter um nível de consciência adequado, avaliado através da escala de coma de Glasgow maior ou igual a 8. Deve-se realizar a redução ou a interrupção da sedação. O cliente deve despertar o estímulo sonoro e não apresentar agitação psicomotora. O índice de oxigenação avaliado pela PaO2 sobre a FiO2 deve estar maior ou igual a 250. O cliente deve ter ausência de hipersecreção traqueal, ou seja, o tempo necessário entre as aspirações deve ser maior do que 2 horas. A pressão parcial de oxigênio no sangue arterial do cliente deve estar maior ou igual a 60 mm de mercúrio, com uma fração inspirada de oxigênio menor ou igual a 40% e com uma PIP menor ou igual a 5 a 8 cm de água. Ele deve ter sinais de boa perfusão tecidual, ausência de insuficiência coronariana ou arritmias com repercussão hemodinâmica.
A temperatura corporal deve ser inferior a 38 graus. Não deve apresentar suspeita de edemas de vias aéreas. Ele deve ter capacidade de iniciar esforços inspiratórios. A força muscular respiratória dele, avaliada pela pressão inspiratória máxima, deve ser menor do que menos 30 centímetros de água. O índice de respiração rápida e superficial, avaliado pela frequência respiratória sobre o volume corrente, através de dados do ventilador mecânico, deve ser menor do que 80 litros por minuto. O pH deve estar dentro do limite de 7,30 a 7,50. O modo ventilatório deve ser a pressão de suporte, com uma pressão de suporte menor ou igual a 10 centímetros de água. O cliente deve estar hemodinamicamente estável nas últimas 24 horas, com uma pressão arterial média maior do que 60 milímetros de mercúrio, na ausência de vasopressores ou em doses baixas. A frequência respiratória deve estar menor do que 30 incursões por minuto. Ele deve apresentar tosse eficaz e deve ter ausência de sobrecarga hídrica, e os eletrólitos séricos, como o potássio, cálcio, o magnésio e o fósforo, devem estar dentro do limite da normalidade. Bom, então quais são os grupos de risco para a extubação traqueal desses pacientes? Os pacientes que estão em ventilação mecânica prolongada por mais de 21 dias, aqueles que apresentam idade superior a 70, os que apresentam doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca congestiva, doenças neuromusculares, lesões neurológicas, os tabagistas ativos, os obesos, os desnutridos, os anêmicos, aqueles que apresentam dependência psicológica, os clientes que apresentaram falha anterior ao teste de respiração espontânea, aqueles que foram reintubados ou que tiveram uma intubação traqueal difícil. Bom, então quais são o papel da equipe dentro do processo de desmame ventilatório? Inicialmente, a equipe interprofissional ela tem o papel de identificar os casos que são elegíveis para a interrupção da ventilação mecânica invasiva. Ela deve ter conhecimento atualizado e experiência em suporte avançado de vida, em intubações e extubações traqueal. Seguir rigorosamente a higienização de mãos e ter experiência na paramentação e desparamentação dos equipamentos de proteção individual. Quanto à equipe de enfermagem, o enfermeiro ele vai definir a equipe de enfermagem que participará do procedimento de extubação. Eles vão preparar o cliente para o procedimento da extubação traqueal, como os cuidados com a higiene oral, com catéter e dieta interal e com aspirações de secreções de vias aéreas. O enfermeiro ele vai coletar a amostra de sangue arterial para análise da gasometria, vai participar do procedimento de extubação traqueal. Além disso, vai definir o plano de intervenção da enfermagem no pós-extubação traqueal. A equipe de enfermagem vai monitorar e identificar precocemente sinais de deteriorização clínica durante o processo de desmame e implementar cuidados se houver falha no desmame ventilatório. O fisioterapeuta, cabe a ele aplicar o teste de respiração espontânea, realizar a extubação traqueal, monitorar e identificar precocemente os sinais de deteriorização clínica durante o processo e, caso haja falha no desmame ventilatório, implementar os cuidados. Quanto ao médico, também cabe ao médico aplicar o teste de respiração espontânea, prescrever medicações pré-extubação traqueal caso haja necessidade, realizar a extubação traqueal e intervir em casos de falha no desmame. O fonoaudiólogo ele vai avaliar a eficiência da deglutição para a reintrodução da alimentação via oral após 24 horas da extubação, via interconsulta. Ele vai intervir em casos diagnosticados de disfagia orofaríngea e risco de broncoaspiração. Vai auxiliar os clientes que apresentam dificuldade no manejo de secreção e de deglutição de saliva após a extubação. Vai indicar as formas, os tipos, as consistências de alimentos, líquidos e medicações a serem ofertados via oral. Bom, quais são as normas para realizar esses procedimentos? Inicialmente, toda a equipe tem que estar paramentada para precauções por aerosol e por contato, que devem ser utilizados a máscara N95,
o avental descartável manga longa e de punho, o gorro, as luvas de procedimentos, o óculos de proteção ou protetor facial. Lembrando que o número de profissionais de saúde dentro do quarto de isolamento durante o procedimento de extubação traqueal deve ser o mínimo possível, com as tarefas e responsabilidades bem definidas. E qual que é a equipe mínima? Dentro do quarto deverá ter obrigatoriamente um fisioterapeuta ou um médico e um enfermeiro que vão atuar no time da linha de frente, desempenhando o papel do procedimento da extubação traqueal. E fora do quarto ou na anticâmara deverão haver no mínimo 2 profissionais, sendo ele técnico de enfermagem, enfermeiro e ou médico, que vão atuar no time de retaguarda para o desempenho das atividades de apoio e suporte ou de emergência. Lembrando que a presença de um médico nessa equipe é obrigatória. O local adequado deverá ser realizado esse procedimento num quarto privativo com infraestrutura de isolamento respiratório com pressão negativa e utilizar o filtro EPA. Lembrando que não deve utilizar o ar-condicionado. Quanto à organização, os materiais, os EPIs, os equipamentos e os medicamentos para ressuscitação cardiopulmonar e intubação traqueal devem estar em local fácil, de rápido acesso e de conhecimento de toda a equipe. O carro de emergência e o desfibrilador bifásico deverão estar checados e testados conforme o protocolo institucional, e o uso do checklist é imprescindível para garantir que todos os materiais e os procedimentos necessários foram reunidos ou realizados. Quanto ao plano do desmame ventilatório, ele é dividido em 4 fases. Inicialmente, a fase 1, que é a de planejamento para a interrupção da ventilação mecânica invasiva. Vai ser realizada a identificação dos casos elegíveis para o TRE. Vamos esclarecer ao cliente e ao familiar sobre o processo de desmame da ventilação mecânica. Vai ser definidas as equipes de linha de frente e de retaguarda e as suas atribuições. Vai ser estabelecido medidas de prevenção e de redução de possíveis eventos adversos, como a broncoaspiração, a insuficiência respiratória hipoxêmica, o laringoespasmo, entre outros. E vamos rediscutir as medidas de biossegurança necessárias no manejo do cliente. Já na fase 2, nós vamos preparar para a interrupção da ventilação mecânica invasiva. Inicialmente, nós vamos pausar a dieta enteral e realizar o teste de respiração espontânea durante 1 hora. O teste de respiração espontânea, ele é a técnica com maior taxa de sucesso, uma vez que não precisa ter a necessidade de desligar o paciente do ventilador mecânico para mudar para a ventilação com pressão de suporte. Sabemos que pacientes com Covid-19 não pode ser desconectado ao ventilador mecânico. Para isso, não indica-se a realização do teste com o tubo T. O teste de respiração espontânea a ser realizado é através da ventilação com pressão de suporte de 5 centímetros de água, com uma PIP de 5 e uma fração inspirada de oxigênio menor ou igual a 40%. Como que nós vamos saber se o paciente obteve falha no teste de respiração espontânea? Ele vai apresentar sinais de intolerância e mecanismos de falência respiratória, como tiragens intercostais, uso de musculatura acessória, batimentos de asa de nariz. A frequência respiratória vai ser maior do que 30 incursões por minuto, ou uma elevação em mais de 50% do valor basal. A saturação arterial de oxigênio vai ser menor do que 90%, com uma fração inspirada de oxigênio maior do que 40%. A frequência cardíaca pode estar menor do que 60 ou maior do que 140 batimentos por minuto. A pressão arterial sistólica acima de 180 mm de mercúrio ou abaixo de 90. O paciente pode apresentar agitação, sudorese, cianose, alteração do nível de consciência e um evidente esforço respiratório. Caso o paciente apresente esses critérios clínicos para a interrupção do teste de respiração espontânea, nós iremos ajustar os parâmetros ventilatórios de acordo com a necessidade do cliente, tanto ou a impressão de suporte com os parâmetros mais altos, ou em casos de
necessidade de pressão controlada. Vamos retornar à dieta integral. Deve-se investigar e tratar as possíveis causas que levaram a essa intolerância e aguardar 24 horas para uma nova tentativa do TRE, caso o paciente permaneça elegível. Caso o paciente obtenha sucesso no TRE, ele vai apresentar ausência de sinais de desconforto ventilatório, ausência de alterações do nível de consciência, a frequência respiratória menor do que 30, com uma saturação maior do que 90, uma pressão arterial sistólica entre 90 e 180 e uma frequência cardíaca entre 60 e 140. Os critérios laboratoriais: o paciente vai apresentar uma pressão arterial de oxigênio maior do que 60, com uma fração inspirada de oxigênio menor do que 40%, uma PCO2 menor do que 50 milímetros de mercúrio, e um pH entre 7,30 e 7,50. Lembrando que a coleta da gasometria deve ser realizada logo após o teste de respiração espontânea. Caso o paciente obtenha sucesso no teste de respiração espontânea, vamos manter os parâmetros ventilatórios do TRE se a extubação traqueal for imediata. Vamos informar o resultado do TRE e explicar o procedimento de extubação ao cliente e ou familiar. Vamos reunir todo o material necessário para a extubação traqueal, como a seringa, o catéter de aspiração, o catéter nasal do tipo óculos, a tesoura, as extensões e conexões de oxigenação, a máscara cirúrgica e os materiais para uma possível intubação caso haja falha da extubação. Vamos providenciar o carro de emergência, o desfibrilador bifásico, realizar assistência fisioterapêutica de acordo com os critérios de indicação, como manobras de higiene brônquica, e, se necessário, prescrever medicamentos auxiliares para a abordagem da extubação, como corticoide, antieméticos, analgésico, entre outros. Na fase 3, que é a fase da execução da extubação traqueal, todos os profissionais vão estar devidamente paramentados, vai ser realizada a elevação da cabeceira do cliente a 45 graus para reduzir possíveis riscos de broncoaspiração e favorecer a mecânica ventilatória. Vai ser administrada a lidocaína 2% sem vasoconstritor via endovenosa, se possível, para minimizar o reflexo de tosse durante a extubação. Será administrado outros medicamentos prescritos se necessários. Realizar a higiene oral com antisséptico. Ajustar a fração inspirada de oxigênio a 100% por 3 minutos. Vamos preparar a interface e o sistema de oferta de oxigenação. E vamos realizar a aspiração de secreções em vias aéreas inferiores pelo sistema fechado, de vias aéreas superiores, e aspirar as secreções subglóticas caso o cliente esteja utilizando a cânula com sistema de aspiração subglótica. Aqui está uma figura contendo a equipe que está conduzindo o checklist de desmame ventilatório seguro com o paciente simulado, contendo uma fisioterapeuta e uma enfermeira, todas devidamente paramentadas. Na fase 3 ainda, durante a execução da extubação traqueal, os profissionais vão estar posicionados na cabeceira do leito do paciente, vai ajustar e ofertar oxigênio pelo catéter nasal de 2 a 5 litros por minuto, sem a necessidade de umidificação. Vamos colocar o ventilador mecânico em stand-by, retirar a fixação do tubo com uma tesoura, desinsuflar o balonete do tubo traqueal com a seringa descartável, informar ao cliente que o tubo traqueal será retirado e que o mesmo respire tranquilamente. Vamos remover o tubo traqueal conectado ao circuito do ventilador mecânico e logo após ajustar a máscara cirúrgica sobre o catéter nasal imediatamente. Após o procedimento, vai ser realizado um exame físico e vamos avaliar os sinais vitais. Vamos atentar-se às falhas da extubação, como a presença de estridores inspiratórios, cianose, uso de musculatura acessória, retrações intercostais, tosse ineficaz, secreção abundante e esforço respiratório. Vamos desprezar os materiais descartáveis utilizados em recipiente de descarte específico recomendado. Vamos recompor o cliente
e registrar os valores de sinais vitais e a descrição de todo o procedimento no prontuário. Na fase 4, que é a fase de pós-extubação traqueal, que se estende até 48 horas após a extubação, vamos manter o cliente com a cabeceira de leito elevada de 30 a 45 graus. Vamos manter a monitorização dos parâmetros vitais, clínicos e as queixas do paciente, principalmente sinais de deteriorização clínica. Se esses sinais forem presentes, vamos aumentar a vigilância e comunicar a equipe médica para avaliação e tomadas de conduta para prevenir uma possível piora clínica e, consequentemente, reintubação ou parada cardiorrespiratória. Mantendo na fase 4, alguns sinais que o paciente pode apresentar para obter falha na extubação é esforço muscular respiratório, estridor, frequência respiratória maior do que 30, saturação menor do que 92%, refratário ao aumento do fluxo de oxigênio, retenção de secreção pulmonar, cialorreia com dificuldade de manejo pelo cliente, sudorese excessiva, cianose, alteração do nível de consciência, sonolência ou agitação, frequência cardíaca entre 40 e 120, pressão arterial sistólica entre 90 e 60, com uma PAM ou uma PAM menor do que 65 milímetros de mercúrio. Deve ser coletada a gasometria 1 hora após a extubação traqueal para avaliação e monitoramento. Devemos ofertar oxigênio para o paciente através de máscara não reinalante a 8 litros por minuto, sem umidificação, caso haja necessidade. Iremos reiniciar a infusão da dieta interal após 1 hora da extubação, em vazão reduzida a 50% e com aumento progressivo até alcançar a vazão ideal. Vamos avaliar 24 horas após a extubação se o paciente manter consciente orientado para uma avaliação da eficiência da deglutição pelo fonoaudiólogo. Se ele estiver apto, iniciar dieta líquido-pastosa conforme orientações. Se não for eficiente, aguardar uma nova avaliação fonoaudióloga após 24 horas para tomadas de conduta. Lembrando que não devemos ofertar água ou alimentos via oral nas primeiras 24 horas após a extubação. Apenas umidificar a cavidade bucal com gás e embebida em água se for solicitado pelo cliente. Realizar o controle da glicemia capilar. Na fase 5, iremos realizar um debriefing, uma avaliação. A equipe deverá revisar todas as ações de cada etapa, avaliar e registrar ou notificar os resultados positivos alcançados, que é o momento de destacar as boas decisões e o preparo da equipe, valorizando os profissionais. As intercorrências, agora com calma, vai avaliar como poderia ter sido evitado, e atenção para não procurar culpados. Possibilidade de melhoria, destacando os detalhes que poderiam agilizar ou potencializar o atendimento. As necessidades de treinamento, solicitando ao serviço de educação, caso necessário, com o ramal 5252. E identificar o quase erro ou o near miss, que consiste num quase erro que poderia ter causado um dano ao paciente, conversando com a equipe e tentando encontrar o que o causou e como evitá-lo. Então aqui tem uma tabela com alguns procedimentos que não são recomendados pelo risco de aerosolização. Nós já falamos a maioria deles, mas vale lembrar não realizar o teste de respiração espontânea com o tubo T, não realizar os testes ou procedimentos que necessitem desconectar o paciente do tubo traqueal, não realizar o teste de cuff leak para extubação, não realizar nebulização ou qualquer procedimento que produza névoa, evitar ventilar o cliente com o ambu. Se absolutamente necessário, o ambu deverá ter uma válvula fechada com reservatório, estar com o filtro de barreira viral acoplado entre a válvula e a máscara, ser realizado com a técnica de selamento da máscara por 2 profissionais e ser utilizado com um fluxo máximo de 8 litros por minuto sem umidificação. Não utilizar cânula nasal de alto fluxo de oxigênio, evitar a utilização da ventilação mecânica não invasiva
e, se absolutamente necessário, deve ser realizada por 30 minutos em um ambiente seguro, com pressão negativa, e também utilizando o filtro de barreira HMEF conectado ao Y do ventilador mecânico, e de preferência ajustar a interface adequadamente à face do paciente, que é as fases que o teste de respiração espontânea, do procedimento de extubação a ser realizado. E aqui, por final, é o checklist do desmame ventilatório seguro que vai estar disponível para vocês, tá bom? As referências utilizadas. E gostaria de agradecer a todos pela atenção. Foi uma aula mais rápida, mas qualquer dúvida deixo aqui o meu e-mail. Lembrando que para obtermos maior sucesso no desmame ventilatório é imprescindível a atuação de uma equipe multiprofissional. Obrigada!